Culto do dragão, fé nos deuses e nos valores dos heróis, magias, habilidades, classes e monstros, todos muito bem representados. Além de umas imagens, umas cenas com localizações fantásticas muito legais e um vilão sinistro. Tudo isso é muito bem feito em uma animação de cerca de somente aí 12 minutos, mas que me surpreendeu bastante e me fez questionar o que nós, mestres e jogadores de RPG, podemos aproveitar e nos inspirar para os nossos jogos. Você já viu aí o episódio de D&D do Secret Level? Sabe do que eu tô falando? Então vamos junto que eu vou falar disso tudo aqui agora. Olá pessoal, Gruntar na área, trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência se empolgando com boas animações de RPG. E no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas muito interessantes que foram inspiradas na animação do D&D, que está muito bem feita e pode ajudar a destacar detalhes dos nossos jogos, seja você jogador ou mestre de RPG. A primeira tem de cara uma cena sensacional, e a última é uma dica de um problema que eu tô tendo atualmente na mesa do RPG das antigas. Se você assistir essa dica, você não vai passar pelo que eu passo. E essa animação, ó, tá lá no Prime Video, é o primeiro episódio dessa série Secret Level. Ela é feita pelos mesmos criadores do Love, Death and Robots, tá ligado? A série é maneira, tem alguns episódios meia boca, tem outros bem legais, principalmente o do Warhammer, que eu também recomendo pra você ver. O do D&D e o do Warhammer são imperdíveis pra você que tá assistindo aqui o canal. Mas não quero falar da série, a gente vai focar aqui no episódio do D&D, que conta a história de um grupo de RPG em uma missão. Eu prometo dar o mínimo de spoilers possíveis, eu não vou contar sobre a história, mas vou falar um pouquinho em cima e mostrar poucas imagens, então acaba passando um pouquinho de spoiler do que tem na série. Se você ainda não assistiu, de repente você vai querer ver lá primeiro antes de ver esse vídeo, vou dar esse tempo aqui agora pra você. Se não quer spoiler, vaza agora. Pronto, então vamos lá. Vamos para nossas 5 dicas, começando com a questão de lugares fantásticos. Olha para essa cena que sensacional. O quão maneiro é uma estátua gigante segurando uma espada que forma uma ponte até a entrada sinistra de um santuário. E na animação ainda tem o interior do santuário, que é bem maneiro, mas eu não quero mostrar por conta de spoilers. Mas a ideia para passar aqui é que você pode adicionar a questão de lugares fantásticos nos seus jogos. Uma ponte especial como essa que a gente viu, uma cidade toda estilosa com torres e telhados diferentes, cavernas que sejam grandiosas, cachoeiras que de repente correm ao contrário. Tudo isso pode movimentar e dar sensações memoráveis para os seus jogadores. Claro que depende um pouco do seu estilo de jogo, as pessoas às vezes preferem coisas mais ou menos épicas dependendo da campanha, só que independente do nível de realismo das suas aventuras, pensa como que você pode invocar um local fantástico que vai ficar marcado para os seus jogadores. Só toma um pouquinho de cuidado para não exagerar demais, transformar tudo numa situação maravilhosa, senão acaba virando rotina e aí perde aquele impacto, perde o efeito maravilhoso para a galera. Mas bora então para a dica número 2. Essa é mais focada para os personagens, mas os mestres podem utilizar e se inspirar também para criar seus NPCs, né? Lá na série, a paladina do grupo chama o garoto para poder conversar e tentar consolar ele, né? E essa dica ela é dividida em 2 partes. A primeira delas eu vejo pouca gente falando sobre isso. É um tipo de cena que você pode incluir nos seus jogos, que seja um roleplay entre os jogadores, para falar da vida dos personagens, estreitar ali as relações, contar sobre objetivos. E é claro que os próprios jogadores podem fazer isso em qualquer momento, mas você pode estimular alguns pontos específicos do jogo, por exemplo, em um acampamento, enquanto eles estão ali fazendo descanso, você pergunta para eles, alguém aí quer conversar com algum outro personagem? Alguém quer expor um pensamento? Quer demonstrar alguma vontade? Dar essa oportunidade para os jogadores pode incentivar eles a contar um pouquinho e dar uma camada mais de profundidade para o roleplay ou para o personagem ou até para a sua história. E aí a segunda dica é relacionar a história do seu personagem com algum defeito que ele tem. Essa serve para os NPCs também, né? No caso da animação, o que ela fala é bem simples, ela tem umas cicatrizes, aí conta um pouquinho da história dela e tal. Mas você pode inventar o que você quiser para complementar essa história de cada personagem aí nesse sentido, que seja um defeito. Pode ser um medo que você tenha, que você adquiriu lá por conta de uma experiência traumática no seu passado, pode ser algum tipo de dívida que você tem ali, que você adquiriu lá na sua terra natal e ainda está devendo até agora, ou então um antigo trauma que você precisa superar foi causado por um terrível tirano na sua infância. Todas essas dificuldades podem fazer seu personagem muito mais interessante
interessante. Tem um exemplo muito claro nisso, a diferença da galera adorar o Homem-Aranha, que tem um monte de defeito, um monte de problema, e não gostar muito do Super-Homem, que é todo perfeitinho, certinho, vulnerável, sinistro. Então show! Bora agora para a dica número 3, que é a ideia de passar informações e histórias da aventura ou do mundo através do conhecimento dos próprios personagens. A gente vê isso na animação quando o monge faz uma afirmação sobre as tatuagens ali do menino. E por causa do seu conhecimento anterior, da vida que ele teve, ele conseguiu entender o que essas marcas significavam, e aí o mestre passou isso para ele, e ele passou para o grupo, né? E você pode usar essa técnica em diversas situações, envolvendo classe, raça, região onde o personagem viveu, tudo isso funciona. Por exemplo, você pode dizer para o ladino do grupo que por causa da vida que ele teve nas ruas de Merid, ele sabe de uma fechadura que ela é extremamente cara e somente pessoas nobres com muito dinheiro teriam acesso a esse tipo de proteção. Ou então falar para o mago do grupo que por causa dos estudos arcanos que ele teve, ele sabe que umas runas que estão ali na porta indicam um trabalho feito para evitar intrusos invisíveis. Você pode dar esse tipo de informação para os jogadores, porque isso faz o seu mundo parecer vivo, dinâmico, e seus jogadores eles se sentem como parte de algo maior do que aquela própria aventura. Dá importância para a vida que eles tiveram ou para que tipo de personagem eles escolheram. E agora vamos lá! Dica número 4, onde a ideia é que você adicione pequenos detalhes que ajudem a ambientação, que ajudem a formar o cenário, seja aí de uma aventura ou então para o seu próprio personagem. A gente vê isso na animação, no momento que a paladina entrega para o garoto um objeto que representa ali o símbolo do deus Storm. E é só isso. Bem simples. Só que o garoto se agarra nesse objeto, nesse detalhe, e isso carrega sozinho um monte de informação. Fala da deusa da paladina, fala que esse moleque tá numa boa aí com esse deus, deixa seu cenário mais vivo, deixa o jogo muito mais imersivo, e tudo isso com um simples símbolo sagrado. Então, você não precisa detalhar tudo de maneira fora do normal o tempo todo, é mais ou menos aquela questão dos lugares fantásticos. Deixa pra fazer e adicionar esses detalhes em situações que mereçam destaque. Uma estátua importante que você quer passar alguma informação, pode ter o símbolo detalhado de uma nobre família. A entrada de uma taverna pode ter uma marcação de um grupo rebelde que a galera tá procurando. Seu personagem ladino, ele pode usar um chapéu característico de integrantes de uma guilda, sei lá, a Guilda da Sombra Rubra. Enfim, você pode colocar alguns detalhes que tem uma história relacionada ao seu cenário, a facções ou a própria aventura. Mais uma vez, trazendo imersão para o jogo. E agora vamos lá, dica número 5, que é a ideia de que por mais que jogos espontâneos sejam interessantes, eu sempre recomendo que a aventura ou a campanha tenha um vilão conhecido, um vilão em destaque, alguém que esteja por trás de várias tretas, que seja importante aí para o cenário, mesmo que seus personagens ainda não saibam de toda a situação. No caso da animação, o grupo de aventureiros acaba descobrindo o vilão por trás de tudo só no final. Mas quando isso acontece, todo mundo relaciona as situações anteriores com esse vilão, já que tá tudo relacionado, desde os inimigos que aparecem no início até a treta final, então tem aquele foreshadow durante o episódio inteiro, deixando a revelação mais natural quando acontece. E como eu falei no início do vídeo, esse é um problema que eu tenho na minha mesa do RPG das antigas, porque meus jogadores não têm um grande vilão definido, não tem um grande antagonista. Eles estão andando pelo mundo, fazendo as aventuras, têm os objetivos dele, mas a gente não tem um cara que tá ali fazendo merda que eventualmente vai precisar ser detido, ou que o pessoal sabe que vai ter treta. É uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Eu tentei inserir isso com aquela dupla de irmãos lá, né? Mas acho que vai demorar para eles ganharem corpo, se é que vai conseguir, se a gente vai ter tempo para isso. Então agora eu tô inserindo outro tipo de inimigo que tem o potencial para ser um bom vilão, mas também não sei se vai dar certo, porque se bobear a galera vai morrer antes, enfim, tá meio sinistro, mas eu realmente acho que é muito bom, é saudável pro teu jogo ter um vilão maneiro, e eu fiz um vídeo inteirinho sobre isso lá na série Narrando como Mestre, que dá dicas muito legais e muito profundas para você poder colocar aí no seu jogo. E eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, ó, pra gente poder ficar juntinho no YouTube e você fazer aquele vilão iradíssimo e surpreender seus jogadores com a profundidade que ele vai ter. É só clicar aqui, ó, pra você ver como deixar o seu vilão sinistro.